Querido Deus Pai, somos gratos a Ti, Deus, porque a Tua misericórdia tem sido grande para com as nossas vidas. Tu és o Senhor que tem cuidado de nós, que tem nos tolerado, nos suportado, as nossas fraquezas, as nossas falhas, as nossas indecisões e muitas vezes até a nossa incredulidade. Mas, Senhor, o Teu amor é muito grande, a Tua graça é maravilhosa para com as nossas vidas. E por isso estamos de pé, estamos caminhando firme até o final da jornada. E assim, Senhor, prepara a nossa mente para entender Tua palavra desta noite, o nosso coração para guardar, a nossa alma para se alegrar na alimentação que vamos receber nesta noite. Pai, e assim, Senhor, é o Teu servo que vai ministrar esta palavra, continua dando a Ele a sabedoria do céu, a sabedoria da palavra, o entendimento e a compreensão para transmitir a nós e a todos aqueles que Ele tiver a oportunidade. Pai bendito, nós oramos a Ti, agradecidos por tudo, em nome do Teu Filho amado Jesus. Amém. Salmo 126, aquele que achou, diga amém. Amém. Quando o Senhor trouxe do cativeiro os que voltaram a Sião, estávamos como os que sonham. Então a nossa boca se encheu de riso e a nossa língua de cânticos. Então se dizia entre as nações: grandes coisas fez o Senhor por eles. A estes, né? Na minha está escrito aqui: grandes coisas fez o Senhor por nós, e por isso estamos alegres. Amém? Vocês estão alegres? Amém. Podem sentar. Vamos lá. Aí tá bom. Meus amados, este Salmos, ele é bem conhecido de todos nós. É um cântico do retorno dos filhos de Israel, depois de 70 anos no cativeiro, debaixo de opressão, de sofrimento, de saudade, de angústia, de tristeza, frustração, decepção. É claro que tudo isso foi consequência do distanciamento de Deus, do afastamento da palavra, da obediência às profecias e às revelações que Deus enviou a este povo há tantos anos. E eles não deram ouvido à voz de Deus e foram para o cativeiro. O cativeiro foi um remédio amargo na vida deste povo. É a quimioterapia com seus efeitos colaterais, mas era o remédio que Deus tinha para poder arrancar do coração daquele povo a idolatria e tantas outras coisas e tantos males que estava no meio dos filhos de Deus. E agora eles estão voltando, cheios de alegria, vão reconstruir a sua história, vão recomeçar. É uma vida nova, tudo está diferente na vida dos filhos de Israel. Eles estão voltando para a sua terra, o que eles mais sonhavam, o que eles mais desejavam. A promessa dos 70 anos de cativeiro agora, ela se cumpre na vida do seu povo. Mas existe alguma coisa que nós precisamos pensar, que nós somos seres humanos. E nós enfrentamos algumas coisas na nossa vida, algumas dificuldades e alguns problemas. E a gente luta tanto para sair daquela situação e a gente acaba saindo, porque Deus, com a sua misericórdia, com a sua bondade, Ele nos resgata, Ele nos arranca de condição complicada e nos coloca em paz, em tranquilidade. A gente vê que tudo passou e a gente dá testemunho. Eu estava vivendo um momento difícil, um grande desafio, mas Deus foi comigo e eu prevaleci para a glória de Deus. Mas existe a tendência natural do ser humano. O susto passa e a gente vai se acomodando, se acostumando, vai se esquecendo do que a gente passou, parece que não foi uma lição. E a gente começa novamente a se distanciar, a gente começa novamente a empurrar tudo com a barriga, e fazer as coisas de qualquer jeito, sem nenhuma paixão, sem nenhum amor, sem nenhuma dedicação,
Porque se tem uma coisa que falta no coração de muitos de nós, é a paixão pela presença de Deus, a paixão pela casa de Deus. Como dizia o salmista: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Ele não ficava alegre quando entrava na igreja, ele já saía de casa alegre, porque ele sabia que na casa de Deus, alguma coisa maravilhosa aconteceria na sua vida. Ele não voltaria para casa do mesmo jeito, Deus haveria de fazer algo grande no seu coração. Davi, ele tinha um desejo da presença de Deus tão maravilhosa, e eu gosto sempre de falar neste versículo, Salmos 26:8, quando ele diz: eu amo a habitação da tua casa e o lugar aonde permanece a tua glória. No 27 ele vai mais longe, no verso 4 diz: uma coisa pedi ao Senhor e a buscarei, que eu possa morar na casa do Senhor por longos dias, para aprender no seu templo e contemplar a tua formosura. Está faltando esse desejo em nós, esta paixão, essa pujança, essa vontade de estar na presença de Deus. Foi assim que começou a acontecer com os filhos de Israel. Eles voltam para a sua terra, eles estão agora novamente na sua zona de conforto, o susto passou, então agora está tudo normal. É como Jacó, depois de 20 anos ele volta, ele tinha medo de enfrentar seu irmão Esaú, ele enfrentou, porque antes de enfrentar o irmão, ele enfrentou o anjo lá, e lá ele venceu, foi restaurado, curado, mudado, e ele voltou para a sua terra. Ele fica morando em um certo lugar, seus filhos arrumam uma confusão, matam uma cidade inteira, e Jacó agora teve que fugir. E Jacó, a Bíblia diz que Deus colocou o terror no coração daquele povo, para não ir atrás de Jacó. Aí quando Jacó chega num certo lugar, ele está bem tranquilinho com a sua família, aí foi a hora que Deus apareceu para ele: levanta-te e vai a Betel, e levanta um altar ao Deus que te apareceu no dia da tua angústia. Em outras palavras, Deus estava dizendo: você esqueceu de Betel? Você nunca mais foi a Betel? Betel quer dizer casa de Deus. Jacó, aí ele chama os seus filhos e disse: olha, vamos tirar tudo quanto é ídolo daqui de casa, e vamos até Betel, porque Deus apareceu para mim e disse que é para eu ir a Betel. E Deus está te convidando a voltar a ir a Betel, irmão. Não abandone Betel, não se distancie de Betel. Betel é o melhor lugar, é aqui onde a sua glória inunda, é onde Deus renova, como foi cantado, aqui é lugar de restaurar as brechas da nossa vida, de reerguer os altares da nossa vida. Aqui é o nosso lugar. Mas essa é a tendência natural de todos nós. O susto passa, está passando por um problema de enfermidade, aí fica naquela sensibilidade, buscando a Deus e clamando, aí quando recebe a cura, aí volta tudo ao normal. Volta tudo ao normal. Mas tinha alguém naquele meio que ele não estava satisfeito. Ele olhou para todo mundo e falou: não, isso não é direito, isso não pode estar acontecendo no nosso meio, não é desse jeito. E é o camarada dos Salmos de número 85. Esses salmos aqui é pós-cativeiro. No Salmo 85, verso 6, ele diz assim: não tornarás a vivificar-nos, para que o teu povo se alegre em ti. Ele estava querendo dizer assim: nós estamos precisando de um avivamento, Senhor. Nós saímos do cativeiro físico, mas estamos no cativeiro espiritual. Nós ainda estamos vivendo uma frieza, nós ainda não entendemos o propósito. Nós voltamos para cá para ser diferente, nós já pagamos um alto preço uma vez, e nós não queremos sucumbir mais uma vez. E o Senhor não vai tornar a vivificar o seu povo. E esta palavra vivifica no Salmo 119, se você ler, eu vi pelo menos uns 10 versículos que fala sobre esta palavra vivifica, vivifica, vivifica. Ora fala sobre a palavra, ora fala sobre uma coisa, mas o Salmo 119, o verso 25 diz assim: a minha alma está apegada ao pó, vivifica-me segundo a tua palavra. Então,
vivificar é avivar, é trazer de volta o fogo, a chama que se apagou no nosso coração. Quando nós vamos nos distanciando, o fogo vai se apagando, vai minguando, até você virar apenas um carvão. E um carvão só serve simplesmente para nada, mas um carvão aceso, uma brasa, ele serve para alguma coisa. Deus não te quer um carvão, Ele quer você um tição para a glória e louvor do teu santo nome. Ele estava inconformado com a situação do povo, e se tem uma coisa que nós não devemos nos conformar é com frieza espiritual. Uma vez eu fui pregar numa igreja, e Jesus, por misericórdia, manifestou um pouquinho da sua glória, porque se Ele manifestar toda a sua glória, a gente se arrebenta, todo mundo, daqui nós vamos tudo para o céu. Porque todos aqueles que eu vejo na Bíblia que tiveram, Salomão, por exemplo, acaba de fazer aquela oração quilométrica, que o pastor até leu no sábado passado. Aí a Bíblia diz que quem estava dentro não podia sair, quem estava fora não podia entrar. Aí num outro livro de Salomão, que no livro de Reis, está escrito lá que os sacerdotes não podiam ficar em pé por causa da glória de Deus. Daniel viu o anjo do Senhor, caiu como morto. João, no livro do Apocalipse, viu, caiu como morto. Josué, quando viu o anjo do Senhor com a espada na mão, se dobrou. Moisés até tentou alguma coisa, mas o anjo disse: tira a sandália dos teus pés, e ele caiu no chão, em adoração, em reverência, em temor à presença de Deus. Porque quando a glória de Deus se manifesta, ela é assim. Aí aquele rapaz falou assim para mim: ô pastor, que culto maravilhoso. Eu falei: você gostou do culto? Gostei. Ele falou: sou líder da mocidade, mas fazia 3 anos que eu não falava em línguas estranhas. Eu falei: meu Deus, é muita coisa. É muito difícil, né? 3 anos sem falar línguas estranhas. Aí agora tem uma explicação para isso. Sabia disso, que está entrando no nosso meio uma conversinha fiada? Que batismo, que línguas estranhas não precisa, o crente quando é batizado com o Espírito Santo não precisa ser evidenciado por línguas estranhas não, como sempre nós aprendemos, né? Que o Senhor também ensina assim. Que a evidência de alguém que foi batizado com o Espírito Santo são as línguas estranhas. Mas já estão dizendo que não precisa disso. Porque parece que línguas estranhas incomoda na igreja, incomoda mesmo, incomoda crente gelado, crente carnal, Satanás, aquele que não serve a Deus. Mas para quem é pentecostal e para quem é espiritual, quanto mais línguas estranhas, melhor. E Paulo diz que não é para proibir falar em línguas estranhas. E ele diz que quando o povo se reúne, um tem salmo, um tem doutrina, o outro tem revelação, e faça tudo para a edificação. Nós somos a Assembleia de Deus, a primeira pentecostal do Brasil, e este é o clamor: vivifica, ó Senhor, o teu povo. Quando eu olho para Paulo, aquele homem extraordinário, só que tem uma oração que Paulo fez, eu estava olhando aquilo, eu falei: mas esse camarada, Paulo era meio ousado. Porque, gente, Deus é maior do que tudo que Ele criou. Mediu o universo com o palmo da sua mão. Pegou as águas pegou as águas dos oceanos, colocou em um lençol. Pegou o pó da terra e pesou na concha da tua mão. A Bíblia diz que Ele está sentado no globo da terra, e os moradores aqui embaixo é como gafanhoto. Aí esse Deus grande, Paulo começa a fazer uma oração para a igreja de Éfeso, por causa disso: me põe de joelho diante do Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, aquela coisa toda, de qual toda a terra chama um nome, para que vocês conheçam a profundidade, a largura, aquela coisa toda. Aí ele chega numa parte que ele fala assim: eu quero que vocês sejam corroborados no vosso homem interior. E ele vai terminando o texto e diz assim: eu quero que vocês sejam cheios de toda a plenitude de Deus. Que oração, hein, gente? Ousada! Eu acredito que é a oração de qualquer dirigente
de congregação, de igreja, de campo, seja lá o que for, líder de departamento, ele quer que os seus liderados sejam cheios da plenitude do Espírito Santo, e é o desejo de Deus que a sua igreja seja cheia de toda a sua plenitude. Irmão, não se faça de rogado na igreja, não fica que nem barata tonta, vou ou não vou, abre o coração e deixa ele entrar, e encher a tua vida do jeito que ele quer. Nós acabamos de cantar, e a gente canta, mas parece que canta da boca para fora, usa-me, usa-me, usa-me. A gente não canta, mas isso aí não é um cântico, isso é uma oração, e esse é o maior desejo de Deus, te usar a tua vida. E esse cidadão aqui não estava nem um pouco conformado. Ele queria ver a glória de Deus, porque ele tinha experimentado isso. Agora o povo volta do cativeiro, mas parece que não voltou de lugar nenhum. Irmão, a maior luta na vida de um crente não é desemprego, não é doença. A maior luta de um crente, eu acho que deveria ser, é o crente quando ele tem vontade de servir a Deus e não conseguir, ter vontade de orar e não conseguir orar, ter vontade de ler a Bíblia e não ler a Bíblia, ou então nem pegar na Bíblia, passar dias, horas a fio, sem nem olhar na palavra de Deus, não fazer nem aquela oração costumeira. Alguma coisa está errada. Crente tem que ter sede da presença de Deus. Quando eu olho para Jesus ele estava na casa do Pedro, chegou lá, curou a sogra e tal, aí todo mundo sabia que ele estava por ali, aí juntou aquela multidão na casa de Jesus, na casa do Pedro e tal, aquele negócio todo. Aí sabe o que Jesus faz? De madrugada, estava escuro ainda, saiu, entrou lá no meio do mato, foi orar, sozinho no meio do mato. Aí lá vem o Pedro, com uma tropinha de gente, tirou Jesus da oração, da comunhão. Ô mestre, a multidão está lá em casa, está te esperando. Falou, não vou para lá não, vou para as aldeias, vou para a sinagoga. Era isso. E ele estava lá em intimidade com Deus, sozinho. Está lá no capítulo 1, verso 35 de Marcos. Jesus estava só, ele estava sozinho. Pedro queria levar ele para as multidões, mas ele disse, não, eu vou para as aldeias, eu vou para as sinagogas. Irmão, quem é que em sã juízo vai deixar uma multidão para ir para a sinagoga? Sabe lá se ia encontrar alguém? Ia para as aldeias? Não, mas Jesus, ele valorizava não eram as multidões, ele valorizava era a presença do Pai, ele valorizava a intimidade, o relacionamento, a aproximação, e é isso que nós devemos valorizar. Nós vivemos colocando coisas acima da presença de Deus, acima das coisas de Deus. As coisas tem que ficar de lado. Deus sempre em primeiro plano, Deus sempre em primeiro lugar, Deus sempre a nossa prioridade. Deus precisa ser a nossa prioridade. Davi no Salmos 15, ele diz assim, a minha alma disse ao Senhor, tu és o meu bem maior, eu não tenho um outro bem além de ti. Crente, irmão, que verdadeiramente foi vivificado por Deus e saiu do cativeiro, dia de sábado, ele não deixa culto para ir para shoppingzinho, não. Às vezes vai no shopping só para ficar vendo os outros comer e olhando roupa, e perde um culto abençoado. Às vezes deixa o culto de Santa Ceia para participar de festinha. É pecado, pastor? É pecado. Porque você deixou um culto importante, o mais importante do mês, para cuidar de atividade de coisas pessoais. As tuas coisas ficam para depois, como Jesus dizia, convém cuidar das coisas do meu Pai, vá para a casa de Deus. Uma vez uma irmã congregava comigo, ela ficou com raiva de mim, ela fez lá um tal de chá de bebê. Não sei nem porque que me chamaram para chá de bebê, isso é coisa de mulher, gente. Falei para ela, não vou não, porque tem culto hoje, eu não vou
Ô pastor, se o senhor não for no chá de bebê da minha neta, no primeiro dia de aniversário dele, eu não vou convidar o senhor, não. Falei, já nem pode, não preciso convidar, não, que eu não vou hoje, também não vou daqui 1 ano também, não. Aliás, quando o menino fez 1 ano, nem lá estava mais. Agora eu vou deixar um culto da igreja para ir atrás de... E você sabe que esse negócio de chá de bebê é só brincadeirinha, né? Não é pecado, nem nada, mas pelo amor de Deus, arruma um dia certo para fazer as coisas. Tem coisa na igreja, tem trabalho na igreja, fica inventando moda, inventando coisinha. Uma vez eu deixei uma igreja, eu vou falar isso aqui, vocês podem me chamar de doido, podem me chamar do que quiser. Eu cheguei na igreja no domingo, pastora, chego na igreja, tinha crente nenhum. Eu e a família, mais uma meia dúzia lá. Eu falei, oxe, cadê os crentes? Para o céu eles não devem ter ido, porque eu também sou crente, não era para mim ter ido. Acabou o culto, o irmão me chamou e falou assim, pastor, vamos ali no aniversário da minha casa? Eu falei, aniversário? É, tem uma festinha lá. Quando eu cheguei lá, irmão, lotado, um pisando no pé do outro. Eu falei, amém. Comi o bolo, tomei Coca-Cola, Guaraná, bati palma. Quando foi na terça-feira, eu falei, pastor, põe o outro lá no meu lugar. Ele falou, por quê? Eu falei, aqueles crentes lá não gostam de mim não. Ele falou, como assim, pastor? Eu falei, eles me deixaram domingo sozinho na igreja, estava todo mundo no aniversário, então deixa eles fazendo aniversário para lá, que eu vou cuidar da minha vida e cair fora. Aí depois ficaram me chamando de meu pastorzinho, eu falei, pastorzinho, coisa nenhuma, eu estou fora. E saí fora mesmo. Eu saí fora. Irmão, quem não valoriza as coisas de Deus, não merece que você fique sofrendo por ele, não. Não merece, não merece. Deus merece todo o nosso respeito, a nossa consideração e a nossa veneração, porque Ele tudo fez por nós. Davi, até os crentes falam mal de Davi. E eu falei aqui domingo, que Davi gostava muito de estar em comunhão com o Pai. Aí no Salmo 42, olha ele aqui, ó, como o servo blama pelas correntes das águas, assim a minha alma, vou ler de novo, como o servo brama pela corrente das águas, assim a minha alma, não enxergar não é nada mais, falaram que eu tinha que fazer um óculos aí, viu? Como o servo brama pela corrente das águas, assim suspira a minha alma por ti, ó Deus. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando entrarei e me apresentarei ante a tua face? Oh Jesus, quando é que vai ser o próximo culto? Esse culto aqui não pode começar às 7 horas. Para mim já começou domingo. Quando eu fui convocado para estar aqui, eu já estava aqui. Meu coração já estava aqui, o meu pensamento já estava aqui. Eu só falava nesse culto, estava eu conversando com o Garcia, com o pastor Osani, terça-feira nós estaremos na sede. Então esse culto já estava no meu coração. Então no seu coração amanheceu, é terça-feira, a partir de terça-feira de manhã, você já começa a lembrar, hoje eu vou estar lá no culto de ensinamento, no culto de doutrina, aprender a palavra do Senhor, aprender, ouvir a voz de Deus, Deus vai falar comigo. Irmão, é assim que o crente vive, ele vive com sede da presença de Deus. Do que você tem sede? Esse negócio da corça aqui, a corça diz que quando ela fica muito tempo sem beber água, diz que ela começa a exalar um cheiro assim, e os predadores começam a procurar ela sabe que ela vai morrer, e ela fica procurando água para poder beber, e ela entra na água e fica por lá, porque lá é o seguro dela. O que eu quero dizer para você é que só existe vida na presença de Deus, não há vida em outro lugar não. Vida seca, meu irmão, pelo amor de Deus, não viva uma vida seca não. Jesus prometeu uma vida em abundância. Ele disse que ia derramar água sobre a terra seca e rios sobre o sedento. Jesus, ele chegou a dizer, aquele que tem sede, vem a mim e beba, e quem beber desta água, rios de água viva fluirão do seu interior. Vem beber desta água, o rio está passando aqui neste lugar. Precisamos ter sede de Deus, fome de Deus, fome. Quer ver um negócio interessante aqui? O Salmo 61 e o verso 4, está bem pertinho aqui, ó. Habitarei no teu tabernáculo para sempre, abrigar-me-ei no oculto das tuas asas. Olha onde Davi queria estar. Ele queria habitar no tabernáculo de Deus. Ele queria estar próximo, junto sempre de Deus. A gente quer estar junto de tantas pessoas, né?
de amigos, de colegas, amigos de festa, a gente quer estar perto, não tem pecado nenhum nisso, mas não deixa de ter desejo de estar no tabernáculo do Senhor, de se abrigar debaixo das tuas asas, porque Deus é o nosso refúgio, é socorro bem presente na hora da angústia. Em lugar nenhum você vai encontrar refrigério. Refrigério é na presença do Senhor. Aqui é o melhor lugar. O melhor lugar. Eu tenho 35 anos de evangelho, vou fazer agora dia 29. Mas eu me arrependo tanto, rapaz, porque até os 12 eu era crente. Aí eu fico fazendo a conta, se eu não tivesse, porque quando eu tinha 12 anos, eu fiquei crente uma época, meu pai saiu, minha mãe também, aí eu tinha 4 bigodinhos aqui, uns fiozinhos aqui, outro aqui, aí eu falei, agora eu sou dono de mim, já tenho bigode, agora eu já sou macho. Arrumei tanta confusão, irmão. Fui voltar para a igreja com 28 anos de idade, dá quanto? 16 anos, né? 34 com 16 vai dar quanto? 50 anos de evangelho. Olha, irmão, era para me estar lá na frente, eu estou aqui patinando ainda. Não perca tempo não, irmão. Faz igual eu não, aproveita o tempo, a vida é curta, e a única coisa que a gente deve fazer nesta vida é servir a Deus com todo o nosso coração, porque a trombeta está perto de soar, a trombeta está perto de soar, e nós vamos dar adeus a este mundão, a lei da gravidade não vai te segurar, nós vamos vencer e voar nas alturas com Deus, estaremos para sempre com o Senhor. Mas ainda tem mais aqui, viu? Esse Davi aqui tinha uma sede. O homem tinha uma sede que, meu Deus, olha o Salmo 63 e o verso 1, acho que eu já li esse, né? 63 e o verso 1, olha o que ele diz aqui, ó Deus, Tu és o meu Deus, de madrugada te buscarei. O Fernandinho fez um hino agora, com esse salmo aqui, se quiser escutar depois, busca na internet, você vai chorar, porque eu também chorei. A minha alma tem sede de ti, a minha carne te deseja muito, em uma terra seca e cansada, onde não há água. De madrugada, de manhã, logo cedo, a gente já tem que levantar respirando Deus, com vontade de Deus. Eu quero é Deus, igual aqueles camaradas lá que cantam, eu quero é Deus, e a gente tem que querer Deus mesmo, irmão, querer Deus, se aproximar de Deus, se enlouquecer por Deus, endoidar por Deus, porque Deus, Ele te salvou, Deus te curou, Deus te restaurou, Deus te levantou, Deus te deu um nome nessa sociedade, que nem nome muitos de nós tínhamos, e Ele nos deu um nome, Ele escreveu o nosso nome no livro da vida, Ele nos deu esperança, Ele nos deu alegria. Então eu acho que a primeira atividade do dia é ir para a presença de Deus. Antes do café, Deus. Antes de qualquer coisa, Deus. Deus é a primeira atividade do dia, a presença de Deus. Mesmo que seja para não dizer palavras. E Ele é tão bom que mesmo quando nós não temos palavra, a Bíblia diz que o Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Ele traduz o seu gemido em palavras diante do Deus Todo-Poderoso. Mas a gente já levanta de manhã cedo, já preocupado com um monte de coisa, né? Uma correria danada, num desespero, e corre para lá e corre para cá. Quando a gente fala, rapaz, não sobrou tempo para nada. É por isso que Deus tem que ser a primeira atividade do dia. Olha aqui, ó. A minha alma te deseja muito em uma terra seca e cansada. Aqui Davi estava no deserto de Judá, no meio da guerra travada, ele fugindo dos seus inimigos, no maior alvoroço. Quem é que no meio de um grande problema, de um grande tormenta, fica desejando Deus, né? Faz igual o hino que cantou aqui, em vez de murmurares, canta. Tem gente que murmura, reclama, amaldiçoa o seu dia, dá as costas, fica com raiva. O Jó chegou a dizer assim, que ele queria saber, que ele queria encontrar Deus, que ele queria falar com Deus, que ia perguntar para Deus, por que o senhor está me castigando tanto assim? Né? De vez em quando tem uns crentes que é ousado, ele fica com vontade, procurando Deus, para ver se fala algumas coisas para Deus, alguns desaforos. Não precisa falar não, é só o nosso comportamento, já é um grande desaforo.
Agora me desculpe, mas eu vou ter que falar. Muitos de nós precisamos pedir perdão a Deus. Por pecados? Não. Por crimes que cometemos? Não. Pela nossa negligência de deixar Deus sempre em segundo plano. Deus não é bebê chorão, não. Porque Ele já diz logo: eu estou com você, mas se você me der as costas, eu dou as costas também. Deus não sofre com esse negócio, me abandonou. Não, Deus não faz isso não. Ele não precisa de mim nem de você. Nós é que precisamos dele. Se eu não viesse aqui hoje, você está achando que ia fazer alguma falta? Deus ia usar alguém melhor do que eu aqui nesta noite. E para mim, isso aqui é privilégio. Eu sou lá do estado de São Paulo. Eu era um atribulado, irmão, que nem era para estar vivo, mas ele teve coragem de acreditar em mim. Ele não fez em mim uma aposta, mas ele fez uma promessa e cumpriu na minha vida. Eu estou aqui, eu me sinto honrado, irmão, por estar aqui neste lugar, nesta noite. Eu estou assentado em lugares celestiais, no meio de príncipes e princesas, na presença do Deus tremendo e todo-poderoso. Isso aqui para mim é honra, irmão, honra. Uma coisa que me machuca muito hoje, com essa nova roupagem desse neopentecostalismo aí, diácono hoje não serve para nada, presbítero, nem pastor está servindo mais. Não serve mais não. Se não for de apóstolo para lá, não serve. Estou falando isso para você, que eles desfazem. Eu sei porque eu chego em determinado lugar, está aqui o pastor. Você é pastor? Fala bem assim. Fala, sou pastor. E eu não escolhi ser pastor não, que se eu pudesse ser outra coisa, eu ia ser. Eu poderia ser diácono. Mas tem gente que acha que ser diácono não é um peso, não, é uma honra. É uma honra, porque quando foi se escolher diáconos, não mandou escolher qualquer pessoa não. Qual eram as qualidades que pediram? Homens, como é que é? Cheio de quê? Fé, o que mais? Do Espírito Santo, cheio de sabedoria. Não era qualquer um não. Ser presbítero, quero ser pastor. Presbítero para quê? Você já viu na Bíblia o que diz? Tem alguém entre vocês doente? Chama os presbíteros e unge com óleo. Não manda nem chamar o pastor, manda chamar o presbítero. E os caras se sentem honrados, desonrados em ser presbítero, quer ser apóstolo. Eu conheço uns, quando Jesus fala o anjo da igreja, eles ficam pensando que ele é um anjo mesmo, sabia? Eles pensam que ele é um anjo mesmo, um anjo. Aí eu fico pensando, falo, Jesus, será que ele não sabe que anjo é mensageiro? E ele é o que vai se lascar mais naquele dia se ele não cuidar bem do povo? Ele está achando que isso aí é glamour? Irmão, esse negócio de ser apóstolo, isso aí não é glamour não, esse negócio de pôr na carteira. Irmão, você tem que tomar cuidado do que você deseja, se contenta com o que você tem. Sabe o que você faz? Serve a Deus, irmão, naquilo que Ele te colocou, e seja feliz, seja agradecido, seja alegre. Quando eu preguei na convenção nacional dessa igreja, sabe quem eu era? Diácono. Tá? Sabe o que falaram? O que é que um diácono vai ensinar para a igreja? Falaram bem assim. Aí você vai me perguntar, você ficou chateado? Falei, eu não, nem liguei. Falei, eu sou um diácono, estou sendo convidado, eu estou feliz da vida, eu vou pregar. Só que me convidaram no dia que não tinha ninguém, que era sexta-feira. Aí minha esposa falou assim, leva a agenda. Eu falei, minha filha, eu vou pregar na sexta. Sábado e domingo vai pregar o pastor Gilmar Santos, até milagre. O camarada estava arrebentando no Brasil. Isso foi em 2000. A Mara Lima ia cantar. Eu falei para ela, você acha que alguém vai lembrar de mim depois que esses camaradas cantar lá, o outro pregar? Ninguém vai lembrar mais de mim, não. Eu vou levar a agenda nela. Disse, deixa de ser incrédulo, homem. Leva a agenda. Eu levei a agenda, Brancona, começo de ano, janeirão. Lá em Brasília isso. Aí preguei na sexta-feira, tinha um irmão no quarto comigo, hospedado, ele falou assim, Deus está me dizendo aqui, que o pregador não vai vir, e você vai pregar todos os dias, que Deus vai te apresentar para o Brasil. Eu falei, deixa de conversa, para lá. Aí eu achei que ele estava com conversa mesmo. Quando foi no sabadão, que estava bem lotado, que é aquele plenário que os deputados ficam lá, foi ali, o culto.
E estava cheio de gente, um monte de político lá, aquela coisa toda. Aí eu até fui assim meio sem pretensão nenhuma, que eu sabia que eu não ia pregar. Aí fiquei meio por ali e tal. Quando eu daqui a pouco, na época o pastor Judas era o presidente. Ele falou assim: Calixto, você está por aí? Eu falei: estou aqui. Ele falou: vem aqui, senta aqui, fica aqui que o pregador não vai vir, você vai ser o pregador. Aí eu tremi na base, eu fiquei com medo. Aí eu virei diácono mesmo. Mas eu preguei, irmão, preguei. Aí, irmão, eu fui com medo, estava com medo, pastor. A perna começou a tremer e tal. Começou a tremer, mas eu falei: não, mas eu vou pregar. Todo pregador medroso, eu vou te ensinar uma mensagem que você prega: Davi e Golias. E eu preguei sobre Davi e Golias. Irmão, olha, eu não prego nada não, mas naquele dia eu preguei. E para me ajudar, começou a chover, ninguém podia sair. Aí eu soltei o freio de mão mesmo. Mas, irmão, foi um ribuliço. Mas foi um ribuliço naquela noite. Olha, faz 23 anos, irmão. Desde aquela noite, todas as agendas que eu tenho, ela está relacionada àquela noite que Deus me apresentou para o Brasil. E eu era um diácono. Se contenta com aquilo que Deus colocou na tua vida, irmão. A Ele honra, a Ele glória, a Ele louvor. Ele é o Todo-Poderoso. Não se conforma não, irmão, dê lugar a Deus, porque a hora que Deus quiser te apresentar, você está preparadinho, pingando azeite. Eu já estou quase reparando que parece que já é 7h15 ali, não é não? Deixa eu ver aqui, se é isso mesmo. É o quê? É 8h15, né? No meu aqui é 8h11. Então eu vou fechar aqui, já vou terminar. Amém? Vamos fazer só uma oração. Vou parar que a pastora tem alguma coisa a dizer a vocês. É melhor obedecer do que sacrificar. Eu vi um irmão falando aqui domingo, que presbítero velho, quando começa a falar, não para mais, pastor velho também. Levanta a mão para o céu. Quem quer um avivamento espiritual, uma coisa nova? E Deus quer usar você, irmão, Deus quer usar você. Deus quer usar, nós somos vasos de Deus. Deus vai enchendo esse teu filho agora do teu Espírito Santo. Essa tua filha, renova, Pai, vivifica-nos. Torna a trazer de novo do cativeiro o seu povo como as correntes do sul. Oh Deus, enche o teu filho, a tua filha, que estas mãos que estão levantadas sejam usadas como instrumento para a tua própria glória. Esta igreja, este ministério tenham a intenção de ampliar, Senhor, os teus lugares, de expandir, e aqui estão as pessoas que o Senhor vai levantar, que a sua glória invada e encha o coração de cada um nesta noite. Amém.